Eu sou o pastor Siqueira e estou aqui para falar mais um pouquinho do amor de Cristo para a tua vida. Hoje é sexta-feira, dia 19 de novembro do ano de 2021. Mensagem de número 139, o preço da verdade. Vamos para o livro de 2 Crônicas, capítulo 18, do verso 1 até o verso de número 7. Josafá tinha grande riqueza e honra, e aliou-se a Acabe por laços de casamento. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria, e Acabe abateu muitas ovelhas e bois para o receber, ele e a sua comitiva, e instituiu que atacassem Ramote e Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá: você irá comigo lutar contra Ramote e Gileade? E Josafá respondeu: sou como tu e meu povo é como o teu povo, estaremos contigo na guerra. Mas acrescentou: peço que busque primeiro conselho do Senhor. Então Acabe reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devemos ir à guerra contra Ramote e Gileade ou não? E eles responderam: sim, pois Deus a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? E Acabe respondeu: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas ao meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. Micaías, o profeta, significa quem é como Jeová. Depois da morte do rei Salomão, a nação de Israel ficou dividida em dois reinos, Israel ao norte e Judá ao sul. No tempo de Micaías, o reino de Israel era governado por Acabe, enquanto que o reino de Judá era governado por Josafá. Micaías foi um profeta de Deus em Israel no tempo do reinado do rei Acabe. O profeta vivia no reino do norte, mas ele não era bem reconhecido pela corte de Israel. A história do profeta Micaías ficou conhecida especialmente por sua profecia sobre a morte de Acabe e a derrota de Israel diante dos sírios. Josafá, rei de Judá, se uniu a Acabe, rei de Israel, para lutarem contra a Síria. Acabe chamou um dos seus oficiais e disse: traga Micaías. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos na eira, junto à porta de Samaria. E Zedequias, filho de Kenaaná, tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com estes chifres tu ferirás os inimigos até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: ataca Ramote e Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Acontece que o mensageiro que foi chamar Micaías o ameaçou dizendo: olha, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Tua palavra também deve ser favorável. Meu irmão, ei minha irmã, é interessante, pois quando ele chega diante dos reis, com medo, talvez ele diz: ataquem e serão vitoriosos, pois eles serão entregues em suas mãos. Ficamos aqui sem entender. Acredito que até os profetas mentirosos ficaram espantados. Mas Deus abre a boca de Acabe para o chamar a atenção. Fale a verdade. Ei, Deus age desta forma inúmeras vezes na nossa vida. Temos que falar o que Deus manda e não aquilo que as pessoas querem ouvir, alimentando assim o teu ego. E então ele fala: vi todo Israel espalhado pelas colinas como ovelha sem pastor. E ouviu o Senhor dizer:
Estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. Viu, Josafá? Não disse a você que ele nunca profetiza nada de bom ao meu respeito, mas apenas coisas ruins? Ei, quantas vezes nós ouvimos isto na igreja, no trabalho, na visita de oração? As pessoas querem ser felizes, ouvir coisas boas, ter profecias de dons, mas não querem ouvir que primeiro precisa mudar, converter tua vida, sair do erro. E a verdade confronta com o erro e a mentira, e por isso somos questionados como pessoa que bate contra, que não está junto, e muitas das vezes somos excluídos do meio deles. Você já reparou que tem pessoas que só vai em tal profeta para receber oração? Sim, pois lá o mentiroso, a mentirosa vai falar o que lhe agrada. E pode ter certeza que este profeta é bem remunerado e bem conhecido até nos altares de igrejas. Por falar a verdade, Micaías era conhecido naquelas terras como profeta da verdade. O profeta tinha um compromisso leal ao Senhor Deus. Era bem diferente dos 400 de Acabe, que procurava de alguma forma sempre estar lhe agradando com falsas profecias. Zedequias aproxima então e espanca o rosto de Micaías e pergunta: por qual caminho foi o Espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar a você? Acabe ordenou: envie Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam que assim diz o rei: ponha este homem na prisão a pão e água até que eu volte em segurança. No decorrer desta história de medo, verdade e dor, por ser espancado, Micaías, cheio de Deus, declarou: se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: ouça o que eu estou dizendo a todos vocês. No fundo da tua alma, Acabe temia as palavras daquele homem, e mesmo assim entra no combate disfarçado, sem as vestes reais. A missão dos soldados sírios era lutar contra Acabe, mas quando viram Josafá, pensaram: é o rei de Israel, e o cercou para atacá-lo, mas Josafá clamou e o Senhor o ajudou. Notaram que não era o rei que eles procuravam. Coincidência ou não, um soldado disparou uma flecha ao acaso e, sem perceber, atingiu o rei de Israel entre os encaixes da tua armadura, e ele foi ferido. E ao pôr do sol, ele morreu. Os falsos profetas do rei Acabe garantem a vitória, porém Micaías profetiza a queda e a morte de Acabe. Meu irmão, minha irmã, eu sofro por querer fazer a obra do Senhor com a verdade, sinceridade e honestidade. Eu digo que não consigo ser como os profetas de Acabe, puxa-saco, que só falava por aquilo que recebia. Tinha medo de buscar a presença de Deus e dizer a verdade, porque perderia teus cargos no reino. Nos dias de hoje, está cheio de Zedequias, que além de puxar saco, ainda era valente, ao ponto de bater no profeta da verdade. Nas igrejas, está cheio de profetas de Acabe, que anda lado a lado do teu pastor, concordando com tantas coisas erradas, e ainda dizem: estamos contigo, meu pastor. Vão ter que prestar contas com Deus naquele dia por compactuar com a iniquidade e apoiar o erro. São rajadas de profecias que nunca irá acontecer, revelações da carne, e ainda diz que é o Senhor. Falar a verdade não é usar o púlpito da igreja para vomitar a vida de tal irmão, ou pregar com ira para demonstrar poder. Falar a verdade é pela Bíblia, que é boca do Senhor. A maior verdade são as palavras, que nela está escrita, e por ela temos o caminho certo para a salvação e também de conserto. Seja temente a Deus, pois a palavra afirma em Mateus 10, 28, não temais os que matam o corpo, mas não tem poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir o inferno tanto a alma quanto o corpo.
este sim devemos à nossa vida compromisso e lealdade. Não tenha medo de ser Micaía nesses últimos dias, pois Deus garante aquilo que colocar na tua boca. Com certeza o profeta foi solto daquela prisão e foi mais cheio do Espírito Santo por falar somente a verdade. Meu irmão, continue falando a verdade, viva pela verdade e aprenda a estar no lugar onde se prega a verdade. E você verdadeiramente vai poder entender que você está no caminho certo. Deus o abençoe. Amanhã sábado, depois de amanhã domingo, bom final de semana, mas que seja na presença de Deus. E continue, quando você for pelas madrugadas, interceder por minha vida, dizendo ao Senhor Jesus que me use cada vez mais e me capacite na tua palavra, para que eu seja sempre boca dele através do Zap, onde tem chegado a muitos lugares e até no exterior a palavra de Deus, através deste quadro, um pouquinho do amor de Cristo para a tua vida. O meu abraço, bom dia.